Tranquilo, vamos lá. Tá. Bom, pessoal, então, boa noite a todos. Nós vamos apresentar aí o seminário da disciplina de Ética 2, e a nossa parte está voltada um pouquinho mais para a justificação ambiental, né, de questões ambientais. E nosso grupo é composto de três acadêmicos, três alunos, o Alex e o Ricardo, o Rick, que é de São Paulo de Cachoeira do Sul. E eu que estou aí vinculado ao Polo da Ulha Negra, mas por proximidades aí de estar morando em Panambi, a gente faz os trabalhos por Cachoeira do Sul. Bom, essa plataforma que a gente está utilizando é o Google Hangout On Air, que ele disponibiliza que a gente, mesmo estando em locais distantes, consiga fazer uma transmissão e gravar isso e deixar tudo salvo depois na forma de uma conversa, né? Que é a ideia do nosso seminário, fazer um seminário. Então eu estou em Panambi, o Rick está em Carazinho e o Alex está em Cachoeira do Sul, tá? Então, dentro dessa disciplina de Ética 2, que é ministrada pela professora Flávia, nós estamos estudando aí acerca da possibilidade de justificar alguns juízos morais, né? A gente estuda lá Putnam, Hume, Kant, né? Sejam esses juízos objetivamente ou subjetivamente, né, dependendo da defesa de cada autor. Partindo aí dessa possibilidade, né, nós vamos tratar, então, como eu falei já, mais especificamente a corrente ecológica. Uh, Vamos partir da ideia, né, que se pode defender uma posição a fim de justificar algumas injustiças ambientais, né, praticadas ao longo do tempo aí. Então, para isso, nós vamos utilizar aí uma parte do livro O Ecologismo dos Pobres, que eu vou colocar para vocês verem. O Ecologismo dos Pobres, que é do autor do Allier, tá, que foi trabalhado até acho que na primeira aula, se não me engano, as três correntes do ecologismo, que seria o nosso livro base, né, do seminário. E também nós vamos trabalhar um pouquinho. O Ali, ele é um economista espanhol, antes só ratificando aqui, tá? E vamos fazer um pouquinho de um choque só, sem se posicionar para nenhum lado, porque eu acho que não é essa a intenção. Fazer um choque um pouquinho sobre esse outro livro aqui, que é O Ambientalista Cético, de um autor chamado Lomborg, tá? Que é um estatístico dinamarquês, né? Que até tem um documentário desse livro aqui, se vocês quiserem procurar aí no YouTube, tem toda a vida dele, o que que ele fez, o que que ele não fez, né? Mas é uma corrente que vai um pouquinho contra a parte de defesa do meio ambiente no sentido do Allier, né? O Lomborg, ele parte por uma linha de que diferentemente de como os ambientalistas dizem hoje, atualmente, que o mundo está acabando, que está tudo caos, que essa coisa toda, ele, analisando alguns dados, relatórios estatísticos, ele vai dizer, não, peraí, não é bem assim, né? As coisas realmente estão um pouco ruins, mas não é motivos para um apocalipse, né? Então, coloca isso tudo num livro, que o livro é bem grande, tem umas, sei lá, 500, quase 600 páginas, tem quase 3.000 notas de rodapé, então é um livro bem interessante, tá? Então, não tendo assim como a gente tratar de todos os assuntos que esses dois livros colocam, porque é muita coisa, nós necessitaríamos aí de um tempo considerável, a gente vai falar de uma pequena parte, né, a fim de mostrar só um pouco aí desse objeto de discussão, né, e para aqueles que quiserem depois avançar, aprofundar no assunto aí, a gente aconselha aí a aquisição, compra, sei lá, achar. Eu não consegui achar em arquivo na internet esses livros, então eu vai ter que acabar comprando, né? É um assunto bem interessante, tá? Bueno, então sobre esse livro do Ecologismo dos Pobres aqui, o Allier, ele divide esse movimento ambiental a nível global, né, em três correntes distintas. O culto ao silvestre, o evangelho da ecoeficiência e a justiça ambiental,
ou o ecologismo dos pobres, que é o próprio nome do livro. Tá? Então eu vou passar agora para o Rick, que vai explicar a primeira corrente deste autor, que é a parte do culto ao silvestre. Bom, pessoal, como o Vinícius falou, a nossa ideia não é fazer uma defesa de nenhum nem outro, tampouco das correntes. A nossa ideia aqui é expor, tentar explanar um pouco mais ou menos como é cada ideia, para diferenciar cada corrente. E realmente, se a gente fosse fazer uma defesa, teria que aprofundar sobre o assunto, teria que ler esse livro algumas vezes, consultar todas as notas, confirmar todos os dados, colocar ao lado de outros livros para ver realmente profundidade de dados, né, quantificar e qualificar tudo isso. Então, realmente a nossa ideia não é abrir a filial do Greenpeace aqui. É simplesmente falar um pouco sobre o assunto para tentar deixar o mais claro possível. E eu vou tentar delinear um comentário em cima do texto que a gente recebeu. Espero não me estender muito também e poder colaborar aí da forma mais clara possível. A primeira coisa que o texto traz é como surgiu essa ideia de defesa do meio ambiente, do ambientalismo ou ecologismo, dependendo do país ou do meio em que a gente se encontra. Um pode ser mais radical e o outro menos, ou vice-versa. Então, se usa os dois termos ao mesmo tempo, ambientalismo e ecologismo. A ideia surge assim, há mais ou menos uns 100 e alguns anos, começou a haver uma preocupação de que a natureza não ia dar conta, ou teria uma vida útil com data de validade, que estaria se aproximando ou estaria sendo acelerada até, conforme as atitudes do homem em relação à própria natureza. Essa ideia é mais de como surgiu, porque não há muito necessidade de debater o porquê surgiu o ambientalismo e o ecologismo. Nós estamos vendo aí, quem assiste noticiário, acho que a maioria está percebendo que a natureza tem dado sinais que parece que ela anda insatisfeita, quem sabe com os hóspedes. Então, esse assunto não é tão antigo, digamos que 100 anos não é lá tanto tempo, mas nesse tempo se desenvolveu bastante coisa, algumas ações, né, algumas convenções, alguns debates e tal, mas de fato nada muito concreto, né? Há inclusive essa conversa de que o relógio do apocalipse não é bem assim, a coisa não está feia, mas não está tão feia. Então, realmente, é um assunto que a gente precisa conhecer mais para chegar a algum resultado. Por enquanto, há, de verdade, mais especulações do que conceitos profundos, né? A ideia de natureza que sempre se teve é de função de recurso. Então, quando a gente não tem como prover alguma coisa, a gente pega da natureza. Tem quem chama isso de meios de fortuna, né, que se utilizar de meios naturais para seu benefício. O problema está nesse cuidado, não sei se seria exatamente o termo correto, mas um controle desses recursos. Função de recurso ela sempre teve e acredito que enquanto houver natureza haverá a função de recurso nela. O problema está quando aparece, surge ou é colocado na natureza uma função mercantil ou econômica, que seria de utilizar a natureza para fazer dinheiro, para comprar mais coisas, para vender mais coisas, para fazer mais dinheiro. E aí começa essa preocupação, vai ter tanta natureza para tanta coisa que está se pedindo, está se querendo? Então, a função econômica colocada, atribuída à natureza, é que gerou essa preocupação do ambientalismo ou ecologismo.
Essa corrente, de que eu vou falar um pouco, se chama culto ao silvestre. E seria mais ou menos assim. É uma preocupação em manter uma certa parte, uma certa área da natureza virgem, digamos assim. Tem uma boa parte, não sei precisar qual parte da natureza já está ligada ao uso do homem ou para benefício do homem. Não exatamente desmatamento ou agressão à natureza, mas recursos naturais que são utilizados para benefício do homem. Então se coloca o homem distante, quem sabe, muito acima da natureza, e não está havendo um equilíbrio. Conforme o que foi dito, essa é uma visão do autor e da corrente, não é exatamente uma visão pessoal. Embora eu concorde com alguns pontos, mas eu quero destacar que é uma visão da corrente. Que há esse distanciamento exagerado entre o homem e a natureza. Então, está se esquecendo essa preocupação. Será que vai ter recurso amanhã ou depois? E o culto ao silvestre seria exatamente isso. É o pensar que o que eu quero, o que os outros querem, não vai ser sempre a mesma coisa. Eu vou querer mais do que eu tenho, os outros vão querer mais do que eles têm, e quem sabe a natureza não acompanhe essa evolução, esse crescimento. A ideia aqui não é frear o crescimento. Não exatamente até o contrário, mas há esse conhecimento por parte dos defensores dessa corrente de que não é possível frear o crescimento. Ele vai acontecer e isso já está natural. Mas a ideia é que se mantenha uma reserva racional para que em caso de algum problema maior com a natureza, que na verdade já estaria acontecendo, né, haja uma ressalva de matéria-prima, digamos assim. Então não se utilize tudo de uma vez, não se use tudo direto, assim, sem pensar no futuro. Então que se racionalize, não é impedir o uso da natureza, mas fazer uma reserva e da parte que está em uso que haja uma racionalização do uso. A questão de índices. Realmente existem índices que medem o uso da natureza, que medem a disponibilidade natural de biomassa, de sistemas naturais. O que a corrente diz a respeito disso é o seguinte. Quem controla esses índices? Quais as ações decorrentes dos índices? Por exemplo, em um certo país eu tenho muito desmatamento. Ok. Qual a ação que está sendo tomada a partir disso? Eu estou reflorestando. Claro, ótimo. Mas qual o percentual de desmatamento em detrimento do percentual de desmatamento, de reflorestamento? E isso comparado a países que têm mais florestas, que têm uma biodiversidade mais ampla. Então, esse índice é válido para todos. Quem controla ele, o que está acontecendo? Eu estou lendo o índice, mas não estou fazendo nada. Então, essa crítica aqui aparece no texto, dizendo, acho que seria o termo mais em destaque aqui, metas. Quais as metas para cada país? Se há uma espécie de conselho, um grupo que fiscalize realmente. Está acontecendo o que devia acontecer? Está preocupante? Não está preocupante? Parece que há um índice só para acalmar os mais nervosos e continua se tratando a natureza do mesmo jeito que sempre foi. Ou pior, quem sabe. Então a preocupação aqui é índices mais metas, baseado no controle. Realmente, há um índice ok, mas que o índice seja exato, preciso, verdadeiro e que haja uma ação decorrente disso, não fique só no papel. Também fala o texto sobre argumentos de preservação, argumentos para a preservação da natureza. Aqui eu coloco até
um pouco de visão pessoal, porque parece meio contraditória. A gente está falando de justificação moral e eu acho que é impossível não pensar nisso. O problema está que ninguém pensa em um incêndio até acontecer um grande incêndio. Ninguém pensa na enchente até acontecer uma grande enchente. Aí se resolve criar uma comissão interna de prevenção a acidentes, uma brigada anti-incêndio, alguma coisa do tipo. Então, parece que de tanto falar em preocupação, está mais em voga esse assunto agora. Quem sabe deveria ter sido tratado com mais seriedade, com mais frequência já anteriormente, para que hoje não tivesse esse nível alarmante de preocupação em cima do assunto. O texto fala em argumentos utilitaristas, remédios, enfim, tudo que possa ser utilizado no meio natural no futuro, alimentos, né? E também fala de argumento religioso. Inclusive o nome da corrente é culto ao silvestre. E a corrente que o Alex vai falar também é evangelho, então chama um pouco a questão religiosa. E o próprio texto coloca que quando a questão, não religião enquanto sistema, mas religião enquanto sentimento. Também fala de biofilia, que seria o amor à natureza. Então, é uma espécie de religião de amor à natureza. Quando se coloca isso no assunto, é inevitável a discussão. Eu não quero também tornar a discussão de base religiosa e muito menos apologética de defesa de uma fé ou outra. Mas o texto fala assim, de religiões um pouco menos antropocêntricas, como o judaísmo e o cristianismo. Aí eu preciso ler um trechinho da Bíblia, que é utilizada por várias religiões, porque parece que houve uma despreocupação quanto à natureza, em relação à natureza por parte dessas religiões. O Gênesis 1, versículo 20 em diante, diz assim: que Deus disse: produzam águas, enxames de seres viventes, voem aves sobre a terra e no firmamento do céu. Depois criou Deus monstros marinhos e seres viventes que se arrastam, os quais as águas produziram abundantemente, segundo suas espécies, e toda ave que voa, segundo sua espécie. Viu Deus que era bom. Deus abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, multipliquem-se as aves sobre a terra. Houve tarde, manhã, quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis, animais selvagens, segundo suas espécies, e assim foi. Deus fez, pois, animais selvagens, segundo suas espécies, animais domésticos. E aí, repete um pouco o texto aqui, versículo 26. Diz também Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí vem uma palavrinha importante: domine ele sobre peixes e mar. Parece até contraditório falar em dominar a natureza, mas dominar fala de controle. E é justamente isso que a corrente fala. Que parece que está se perdendo o controle, que está tendo um uso exacerbado de recursos naturais, sem que haja um controle realmente. Não é apenas dominar, é controlar o uso, é racionalizar o uso, como eu disse anteriormente. 27, criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, criou macho e fêmea, abençoou, disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E no capítulo 2, versículo 15, diz que Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar o jardim. Então, segundo a religião cristã, há uma preocupação com a natureza, para que ela se mantenha sempre viva e cheia. Quanto ao panteísmo, que também fala no texto, seria a presença do divino em todas as coisas, também na natureza. Religiões indígenas da América do Sul, do Norte, que têm essa questão natureza muito próxima, né, de ter nomes de animais, de cultuar animais, de assumir a personalidade deles, inclusive. Nós temos isso muito próximo de nós.
Mas o problema está, primeiro, que acho que a maioria da população mundial professa uma religião, mas os argumentos da religião não estão sendo cumpridos. Então essa é a preocupação da corrente também. Que no papel tá tudo bonitinho. Tem índice lá indicando tal coisa, mas não está funcionando a coisa. Então o culto ao silvestre é essa preocupação, que saia do papel e que a coisa funcione para que haja natureza amanhã. E mesmo até falei de sistemas religiosos, há quem diga que não tem religião nenhuma, e há quem diga que é ateu, que nem mesmo crê em Deus. Mas isso também não me dá o direito, sendo eu ateu, de agredir ou ignorar a natureza. Pelo contrário, porque se eu não tenho religião, se eu não acredito em Deus, a minha preocupação é eu mesmo. E para que eu sobreviva, eu preciso da natureza. Então, qualquer que seja o argumento, a gente vai bater na mesma questão. Tem que sair do papel a coisa. Essa é a preocupação principal dessa corrente. Tá? Como eu disse, não é a ideia defender religião ou não. O fato é que a contradição existe em nós procurarmos um argumento para defender a natureza, quando isso deveria ser orgânico, deveria ser natural. Né? Nós aprendemos desde criança a conviver com alguns animais, então por que nós não aprendemos a conviver com plantas, com os rios, com todo tipo de natureza? Não aprendemos a defender todo tipo de natureza. Essa é a questão. Quando alguém diz assim, lá em tal lugar do mundo eles comem cachorro. Pobre do cachorro. Mas aqui a gente come vaca. E tem países que é proibido encostar na vaca. Então seria uma questão moral também aí, que acredito que deveria ser ampliada. Né? Nós temos que defender a natureza enquanto todo, não apenas uma parte que nos beneficia momentaneamente. Né? E para encerrar essa questão do culto ao silvestre, o Engelhardt falou sobre uma preocupação pós-materialista. Quer dizer, que algumas décadas atrás houve uma explosão de crescimento econômico, de produção, e após, como se essa onda tivesse acabado. Terminou essa grande preocupação com o crescimento, então agora eu resolvi pensar em recuperar a natureza. E essa corrente diz que não é exatamente assim. E essa preocupação não é porque eu estou pensando na natureza que pode acabar. A corrente diz o quê? Que eu estou pensando que pode acabar combustível, que pode acabar o meio de produção, pode acabar a matéria-prima. Por isso que eu estou me preocupando com a natureza. Então, há uma preocupação, há uma crescente onda de ambientalismo, ecologismo também? Sim. Porém, ela existe com um motivo errado. Ou mascarado, talvez. Né? Quem diz assim, não, estamos preocupados com a natureza, com os meios, recursos naturais, na verdade está pensando em si mesmo e que vai necessitar da natureza para ficar bem. Então, por isso que ele está pensando na natureza, não exatamente há uma preocupação pura com os meios naturais. Isso é o que a corrente diz, né? Que não é exatamente assim. Que nós precisamos nos preocupar com a natureza enquanto natureza. Não colocar, ou não passar o homem de centro da cadeia a centro do universo. Que haja uma preocupação maior e mais efetiva. E também participações de metas de governo por país, por estados, que realmente a coisa funcione fora do papel. Acho que é isso que a corrente quer dizer. Bom, a segunda corrente fala sobre o evangelho da ecoeficiência, ou como foi batizado também como credo ou evangelho da ecoeficiência. Essa corrente está preocupada com os efeitos do crescimento econômico, não só através das áreas da natureza, mas também como original da economia industrial, agrícola ou urbana. Essa corrente ela utiliza
utiliza a palavra natureza, mas também pode se falar precisamente dos recursos naturais, né? A preocupação com o meio ambiente, numa totalidade de defender o crescimento econômico. Acredita também no desenvolvimento sustentável, da modernização da ecologia e na boa utilização desses recursos. Como utilizar esses recursos para que possa ter um bom desenvolvimento. Também é preocupante a redução, como reduzir a contaminação industrial. Então ela fala também sobre não só na busca sustentável, mas também como solucionar esses ganhos, como ganhar com a modernização ecológica. O Evangelho da Ecoeficiência tem por característica uma preocupação com os efeitos crescentes no meio do ambiente ou nos recursos naturais. Como falou, né? Então está interligado em todas as situações. Nessa corrente se converte uma ciência em geral, né? Como limpar, como remediar a degradação causada pela indústria. O que pode causar isso? Eu acho que é mais ou menos isso, Vinícius. Tá ok. Bom, a terceira corrente, ela seria a corrente da justiça ambiental, ou do ecologismo dos pobres, como o Aller utiliza na parte central do livro. Segundo ele, essa corrente de justiça ambiental nasce geralmente por meio desses conflitos ambientais que ocorrem tanto em nível local, regional, nacional ou global, causados principalmente pelo crescimento econômico, né, e pela desigualdade social que o crescimento econômico gera. Né, alguns exemplos aí que ele cita são os conflitos aí pela água, o acesso às florestas, o respeito das cargas de contaminação, que geralmente contaminam num país e levam esses sujeitos para outros países, e o comércio desigual. Para ele, essas questões todas, elas são estudadas por uma área chamada de ecologia política. Né? Se nós for analisar a fundo esses dois autores aqui que a gente tem em mãos, a gente vai ver que no fundo muita coisa é política. Né? Então, em muitos contextos, os atores desses conflitos ambientais, eles não utilizam um discurso ambientalista, né? Por diversas razões, interesses, enfim. Bom, essa, segundo ele, é uma das razões pelas quais essa terceira corrente, que é da justiça ambiental, não foi identificada até os anos 80. Ela foi colocada geralmente na primeira e na segunda, né, no culto ao silvestre ou no evangelho da ecoeficiência. Então essa terceira está, em tese, vamos dizer assim, surgindo com as ideias do Aller e de alguns outros autores que ele traz. Né? Esse movimento, então, por essa questão de justiça ambiental, ele tem mostrado que existe uma desproporção com que o peso da contaminação recai sobre grupos específicos. Né? É um dos aspectos que ele trata no livro. Para isso, é incorporada uma noção distributiva de justiça, com argumentos de que a justiça ambiental ela possui um aspecto existencial, de que todos os seres humanos existem e necessitam de determinados recursos e uma certa quantidade de meio ambiente para assegurarem a sua própria sobrevivência. Né? Então, para ele, isso é um aspecto muito, muito importante, porque está valendo a vida da nossa espécie. Né? Para ele, então, esse acesso ao meio ambiente então, converte-se numa espécie de direito humano, né? E daí defende os itens de consumo e condições ambientais indispensáveis para a existência de todos os seres humanos. É uma espécie de distribuição global de
de recursos, né? Um país produz mais uma coisa, então vamos pegar e vamos jogar isso aqui tudo para o outro lado, né? Então ele explica tudo isso no livro. Ele não fala como vai ser feito, se vai existir um governo global que vai fazer isso, sei lá o que vai ser feito, mas ele explica que precisa ser feito, né? Mas todo esse discurso, né, que quando se trata de direitos humanos, quando a gente fala em direito, implica uma intervenção direta do Estado, né, o Estado nível nacional, aí, principalmente. Porque supõe, né, que o Estado respeita e dá garantia ao direito humano à vida e às liberdades, né? Então, não existe, por exemplo, o direito à vida e à liberdade sem ter uma Constituição num país. Um exemplo, né, que seria, a gente poderia colocar só por meio de uma Constituição, né? Esse quadro, segundo o Haller, ele parece estar melhor nos dias de hoje, né, esse aspecto da justiça ambiental, mas que pode vir a ficar pior daqui a alguns tempos, né? Então, essa é a ideia principal que ele traz nessa terceira corrente e no decorrer de todo o livro, né? Partindo para um outro lado, o autor, o Lomborg, ele não deixa de negar que existem problemas ambientais, que eles estão aí à nossa volta, né? Mas que não é necessário todo esse alarde para esse monte de coisas que se faz, né? O Lomborg, ele foi um ativista do Greenpeace e tudo, né? Na época mais jovem dele, né? E depois ele viu que aquele negócio todo era tudo uma furada, segundo ele, né? Então ele fez esse livro como uma espécie sei lá, de jogar tudo, né? Vou jogar agora tudo, as coisas ruins que eu achei lá dentro, né? Então, para ele, né, isso parece uma espécie de fundamentalismo ambiental, né? Quando o pessoal vem com essa conversa toda de justiça ambiental, essa coisa toda. Então, para ele é mais ou menos isso o que acontece, porque ele também já viveu nesse outro meio, né? O que ele coloca aqui, eu vou ler um trechinho aqui do livro dele, que ele coloca sobre a realidade no Greenpeace, por exemplo. Na imprensa dinamarquesa, observei que há muito tempo vínhamos ouvindo números relativos à extinção de espécies no mundo que me pareciam altos demais, que dentro de uma geração perderíamos metade de todas as espécies. O número correto está mais perto de 0,7% em 50 anos. Isso levou o presidente do Greenpeace, na época, a observar que já havia há muito aceito o percentual de 0,7%. Entretanto, o relatório oficial do Greenpeace sobre biodiversidade afirmou que a expectativa, entre aspas, é de que a metade das espécies terrestres desapareça dentro dos próximos 75 anos. Então, 0,7 para metade, né? Então, o que aconteceu nesse meio termo todo, né? Então, ele fala aqui o que a pesquisadora comentou depois. Tivemos problemas para adaptar o movimento pelo meio ambiente à nova realidade, afirma a pesquisadora. Ele acredita que o pessimismo unilateral sobre a situação enfraquece a credibilidade da Organização de Defesa do Meio Ambiente. Quando a maior parte das pessoas não acredita que o mundo está prestes a cair pelas bordas a qualquer momento, eles têm problema para levar as organizações ambientalistas a sério, afirma a empresa. Tá? Então, isso aqui é uma das coisas que ele coloca aqui, tem números aqui. Então, como o Rick colocou antes, a gente não está querendo se posicionar em relação a nenhum lado, mas porque teríamos que realmente escavar muita coisa para achar que o que pode ser, o que pode não ser. E talvez não iríamos saber, né? Mas, enfim, fica essa possibilidade aí para quem quiser partir nessa empreitada aí, né? E acho que a pergunta final aí que a gente fica, né, que a gente poderia fazer em relação à questão de direito, a questão ética, enfim, fazer uma pergunta e vamos responder conforme acreditamos que os dois autores responderiam, né, nas ideias deles. Será mesmo que os seres humanos possuem um direito humano em relação ao meio ambiente? Essa é a pergunta que a gente coloca, né? O Haller vai dizer que sim, possuem, pois seria um requisito básico para a própria existência, né? E para ele, daí, o Estado deveria promover isso por meio de direito,
né? Criação de legislações específicas, enfim, né? Criando várias regulações para a aferição desse direito, para garantir. Né? E o Lomborg já diria o seguinte: olha, os seres humanos eles possuem necessidades, né, que precisam ser melhor supridas, com o melhor emprego de recursos. Esse é um dos principais argumentos dele no livro. Que muita coisa que você faz hoje gasta um dinheiro enorme, enorme, enorme para grandes organizações e o benefício que é adquirido em alguns anos é muito pouco em relação do que se tivesse pegado esse dinheiro investido, por exemplo, numa irrigação numa região deserta da África, por exemplo, como geralmente o pessoal de Israel lá faz. Né? Os caras fazem plantação no meio do deserto lá, irrigação controlada, tudo certinho, conseguem sobreviver muito bem. Né? Então ele traz para essa questão que as crianças que passam fome hoje, por exemplo, elas não estão preocupadas se a temperatura vai aumentar 0,02% daqui a 30 anos, daqui a 50 anos. Não, elas estão passando fome, elas querem comida, elas querem sobreviver. É essa a questão que o Lomborg coloca e que ele defende. Né? Então, temos esses dois pontos de vista aí para o pessoal que quiser entrar mais a fundo um pouquinho nessa questão ambiental, que é bem interessante. Né? A gente ouve muitas coisas hoje, o Rick falou essa questão de a gente liga a TV na mídia, aí, enfim, mas... Né? Também não dá para acreditar em muita coisa que se ouve na TV, mas enfim. Então tá aí para pesquisa, né? Então eu acho que de uma forma geral a gente encerra. Não sei se os guris teriam mais alguma contribuição, mais alguma coisa. Eu acho que seria isso aí, né? Sim. Eu só queria dizer mais uma coisinha. Tem uma frase que é assim, ó. Cuide do importante antes que ele se torne urgente. Aí vem de novo toda aquela questão. É realmente urgente? O que é o urgente hoje? Então é só uma recomendação que não deixe esse assunto morrer. Não estou dizendo que se tornem extremistas, ambientalistas ou o contrário, que ignorem totalmente a natureza a partir de hoje. Mas que pense a respeito, que é um assunto que realmente vale a pena e que cada dia mais ele vai tomar importância, cada dia mais ele vai estar na mídia, vai estar em revista, vai estar em jornal, vai estar na TV, na internet. Então, realmente conheça um assunto para que a gente não seja enganado com dados especulativos apenas para preencher página de jornal. Então tá, pessoal, encerramos aí, até a próxima. Se Deus quiser, até o próximo semestre, né? Feito. Até mais. Tchau.